bem? Professor Claudemir Matos aqui falando com a disciplina Bioética e Educação em Saúde. Vamos fazer hoje uma pequena revisão da unidade 1, tá? Unidade 1, unidade muito simples, nós vamos trabalhar aqui com o tema principal, que é Bioética no exercício profissional, tá? Então nós temos aqui alguns tópicos, são 4 tópicos que vamos trabalhar brevemente nessa nossa revisão. Hoje o intuito é entender os principais conceitos da bioética, da ética, o panorama atual da bioética, os atuais conflitos e também as pesquisas envolvendo os seres humanos. Na unidade 1, nós temos aqui o tópico Introdução à Bioética. Na primeira unidade, Bioética no exercício profissional, tópico 1, Introdução à Bioética. O que nós podemos trabalhar nas bases conceituais da ética é que o intuito da ética é você entender que quando nós trabalhamos com a bioética, nós falamos de um profissional que atende às demandas sociais. Afinal, o que é ética? Tá? Então, o intuito e um dos conceitos que nós vamos trabalhar é que a bioética ela entra nas discussões a respeito da forma mais apropriada de manter e criar relações sociais saudáveis para a comunidade e também o indivíduo. Então, um ponto que nós podemos comentar aqui logo a respeito é que alguns termos, antes de comentarmos sobre a bioética, alguns termos têm que ser conhecidos, ou conceituados, ou entendidos de forma clara, como por exemplo o que é ética. Ética, conforme o senso comum, conforme a nossa fonte aqui, o nosso livro, é traduzida como, ou pode ser entendida como um conjunto de regras as quais norteiam os indivíduos na prevenção ou na resolução de problemas entre os membros da sociedade. Então, olha que curioso, entender que a ética ela pode ser entendida como um conjunto de regras as quais norteiam ou qual direcionam os indivíduos na prevenção entre os membros da sociedade. Então, sociedades podem ter conceitos de ética diferentes, além do que o conhecimento técnico sobre essa ótica é também visto um braço da filosofia que se ocupa em refletir sobre as regras morais. Então, ética muito ligado às regras estabelecidas de comportamentos. Enquanto a moral, aí se entende como uma coleção de deveres e virtudes de um grupo. Então, a religião como um culto a uma divindade, na qual é possível reflexão sobre conceitos divinos, os direitos, normas, a ciência, um conjunto de conhecimentos que, por meio da reflexão racional e crítica, se autovalida. Então, um contexto interessante é que, normalmente, ética e moral muitas vezes são confundidas, porém têm conceitos muito diferentes, tá? Então, a ética ela está inserida no debate sobre a constituição do caráter. Já a moral determina as regras cotidianas que são utilizadas por cada indivíduo, orientando a vida da sociedade, ou seja, seus deveres frente aos demais. Podemos então entender que a ética ela se traduz como princípio, como algo permanente, como falar sobre bem e mal, sobre a teoria. Então, a ética diz respeito aos costumes e aos hábitos. Já a moral, diferenciando, ela trabalha sobre a conduta específica, sobre a cultura, sobre a conduta da regra. A moral é a prática, a moral é a ação. Então, essa é a principal diferença que nós podemos trabalhar. A ética se virtue sobre o princípio, a moral sobre a conduta. A ética pode ser entendida como a regra, a moral é entendida como a conduta da regra. Dessa forma, esses principais conceitos devem ser entendidos antes de continuarmos nosso conteúdo. Então, passando aqui um breve histórico da ética e da bioética, nós já comentamos sobre esse pequeno histórico em aulas passadas, mas a ideia é entender como a conduta do profissional de saúde remonta a 1700 a.C., nos primeiros registros dessa conduta, que é
falado aqui no Código de Hammurabi, né, o famoso, onde nós temos uns pontos muito importantes a serem considerados. Tá? Então, no Código de Hammurabi, nós temos umas discussões sobre a relação médico-paciente. Então, você começa a trabalhar os aspectos comportamentais desejáveis em relação a essa conduta do médico-paciente. No século XVI, estudiosos como Galileu acreditavam que, através de suas descobertas, podiam trazer avanços que impactariam positivamente na vida das pessoas, partindo sempre de um pensamento eticamente neutro. Então, Galileu se colocava em uma posição muito mais neutra e tentava se colocar fora de conceitos religiosos, filosóficos, para trazer suas descobertas, fazer sua ciência. Então, sobre a história da humanidade, alguns fatos podem ser entendidos como os precursores, como catalisadores, como propulsores de novos pressupostos éticos. Então, um ponto que cai muito sobre essa questão ética é uma revista, né, uma publicação de um artigo chamado Eles Decidem Quem Vive e Quem Morre. Olha que interessante, né? Da revista Life, em 62, onde discute um famoso comitê de ética hospitalar em Washington, onde um grupo de pessoas não médicas discutia o destino dos recursos de saúde. Contudo, essa discussão ficou muito famosa, por assim dizer, porque uma de suas principais deliberações foi a seleção de pacientes renais crônicos para o serviço de diálise, uma vez que a demanda de usuários excedia o número de vagas disponíveis para atendimento. Então, como se decidir? Então, nós temos aqui esse comitê de ética hospitalar em Washington, onde alguns dos fatores que se decidiam, ou os critérios que elegiam a pessoa a ter o tratamento era idade, raça, estado civil, renda, contudo, grau de instrução, serviços prévios à comunidade, questões futuras que poderiam vir a acontecer, né, poderiam ter como potencial futuro aquele cidadão. Então, após a publicação do artigo Eles Decidem Quem Vive e Quem Morre, a sociedade civil iniciou uma discussão sobre os aspectos éticos da escolha do comitê. Então, sobre os aspectos que envolviam a regra, a questão de escolha desse comitê. Então, um outro ponto também que pode ser traduzido, que pode ser entendido como um dos precursores ou um dos pontos mais fortes conceituando a questão da bioética, já voltando aqui, é a questão do Tribunal de Nuremberg. Aqui nós temos a imagem, tá? Que é um tribunal de Nuremberg que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, onde tem o objetivo de julgar oficiais nazistas pelos crimes de guerra. Então, o Tribunal de Nuremberg, ele foi construído, né, o Código de Nuremberg, como foi chamado, defende os princípios éticos nos quais se baseia a pesquisa com seres humanos. Para você ter ideia, o próprio Conselho de Ética, né, o Comitê de Ética a nível de medicina, ele nasce pós Segunda Guerra Mundial, inclusive por conta dos experimentos nazistas que aconteciam, né, com os prisioneiros de guerra, dada a importância que foi dada. Então, um marco inicial para a utilização do termo bioética vem, né, na década de 70, em um artigo intitulado Bioethics, The Science of Survival, do oncologista Van Rensselaer Potter. Então, nesse artigo, o autor entendia a bioética como uma ponte entre o exercício da ciência e os valores humanos. Então, notem que nesse momento, a bioética já começa a nascer como algo, como uma ciência, como uma reflexão, como uma ponte entre a maneira que eu trabalho alinhada aos valores éticos, a regras que valorizam o ser humano. Quando eu digo valores humanos, vem algo que também bebe da questão da Segunda Guerra Mundial, de conflitos da época da década de 70, que é a questão
do da própria dignidade humana. Então, nesse sentido, a nível brasileiro, né, fomos a nível mundial, a nível brasileiro, nós passamos a ter uma discussão da bioética muito recente, mas muito recente, através aqui pós redemocratização, nós temos uma pesquisa, temos uma resolução 196/96 da Comissão de Ética. Então, em 1996, aqui no Brasil, isso foi praticamente ontem, você passa a ter uma resolução que traz aspectos, né, já influenciada claramente pela discussão mundial, sobre pesquisas envolvendo a ética na pesquisa. Então, esses são os principais pontos do tópico 1 que abordam os conceitos de bioética, o surgimento e o histórico. Contudo, a bioética ela tem algumas diferentes visões, chamadas essas de correntes. Então, quando eu falo de correntes, uma corrente a nível de ciência é uma visão que eu tenho para entender algum aspecto. Então, a bioética nós temos aqui, vamos abordar 4 correntes, ou as 4 principais correntes da bioética. Primeiro é o principialismo, onde após a Segunda Guerra Mundial emergiu a necessidade de construção de bases teóricas e princípios éticos, onde eu trabalho no âmbito da pesquisa. Então, o principialismo ele trabalha como um marco histórico, por assim dizer, na prática da bioética, porque o principialismo ou a corrente principialista ela aborda, ela consolida e ele trabalha uma perspectiva onde o médico não é mais visto como o único detentor do conhecimento técnico. Entretanto, outros atores sociais podem e devem estar inseridos nas discussões sobre as decisões médicas. Então, a corrente, o principialismo, aborda alguns princípios harmônicos, que são respeito pelas pessoas, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Então notem, eu vou até melhorar aqui, tá? Que o respeito pelas pessoas, né, é um princípio também chamado de autonomia. É regido pela ideia de que os indivíduos são seres autônomos e que aqueles que são socialmente vulneráveis devem ser protegidos de qualquer abuso. Então notem que você passa a ter uma autonomia, você passa a ter um direito do paciente de ser protegido de qualquer ação médica que venha lhe trazer algum prejuízo. Então, até hoje, a teoria principialista é usada como uma base filosófica para conflitos bioéticos e também gestão de novas tecnologias. A outra corrente é o utilitarismo, onde o ex-presidente da Associação Internacional de Bioética e o controverso autor Peter Singer, ele se traduz como um importante defensor dessa linha teórica. Mas o utilitarismo, ela parte, né, do conceito de utilidade para o bem-estar geral e da autonomia. Essa corrente, ela tende a ser controversa porque os utilitaristas não necessariamente estavam preocupados com os aspectos bondosos e justos, mas eles mensuravam o quanto que uma decisão ética traz de benefício ao coletivo. Então notem que a questão aqui é o coletivo. Trabalha-se com os limites da autonomia individual versus o maior benefício para o número de pessoas. Então, o utilitarismo ele justifica suas ações na maximização do bem-estar e a minimização do sofrimento, em que o bem se traduz como uma felicidade imediata para o maior número de indivíduos, que se mostra mais benéfica socialmente. Então, essa linha de pensamento pode ser interessante, especialmente para discussões a nível de saúde pública, de forma a atender os interesses individuais e também coletivos.
Um outro ponto é o contratualismo, onde eu passo a ter um acordo entre os indivíduos de uma comunidade, são dados por meio de consensos racionais, em que o profissional de saúde não ocupa o lugar de poder, porém ele é compartilhado com o usuário, com a família, com a comunidade, através de uma decisão multilateral. Então, você passa a ter uma questão de relação social que, de maneira complexa, de maneira com a ética própria, por mais que seja controversa, o contratualismo ele tem a ideia de que pessoas diferentes e com ideias divergentes permitissem ou negassem ações moralmente impositivas com base na intolerância ou na tolerância. Então, lidando com autoconsciência, racionalidade, sentido moral e liberdade. Então, esse ponto do contratualismo aborda decisões tomadas por base de acordos entre indivíduos com pensamentos diferentes. E a corrente personalista é uma corrente que se baseia no desenvolvimento, independentemente, da fase de desenvolvimento de saúde, do Estado ou do contexto social. Aqui, a dignidade é inerente à pessoa. Então aqui talvez se manifeste uma corrente da bioética onde eu tenho um valor de referência à vida humana muito forte, muito positiva. Talvez a dignidade, as outras questões sejam muito vistas aqui porque a vida humana é vista como única, plena e com diversas dimensões. Dessa maneira, qualquer conflito na resolução de bioético deve ser avaliado a pessoa humana, reconhecendo a sua identidade e essência antes de olhar para as normas estabelecidas na sociedade. Então perceba que nós temos aqui alguns pontos e fina do tópico 1. Então são alguns pontos que nós observamos muito inerentes à questão da bioética. No tópico 2 nós temos aqui o tema Panorama atual da bioética. Quais os desafios das instituições e dos profissionais? Então, no item 2 do tópico 2 da primeira, nós temos aqui que o panorama mundial da bioética passa, logicamente, por uma transformação em virtude, principalmente, da globalização. Então, algumas discussões se traduzem sobre as peculiaridades no contexto mundial, onde a questão bioética vai se traduzir sobre questões como desigualdade econômica, você ter uma necessidade de pensar a ética internacional, uma vez que países, nações vivem contextos diferentes. Então, dentro desse panorama hoje da bioética, temos um avanço que nós chamamos aqui a imagem da Conferência Geral da Unesco, onde nós temos aqui a proclamação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Essa proclamação ocorreu durante a 33ª Conferência Geral da Unesco em 2005. Então, em um panorama mundial, esse documento, essa Declaração Universal sobre Bioética, ele é um marco para a bioética, porque ela se traduz em aspectos que venham a ter, não conflitos, mas venham a ter respeito pelas pessoas, independentemente do contexto do econômico, do contexto filosófico, religioso do país em que vive. Então, a grande questão, a questão ambiental também é muito vista, é que você passa a ter princípios e procedimentos para nortear os países, não de maneira impositiva, mas nortear os países a formularem instrumentos de controle e evolução de uma maneira mais fluida e coesa do estudo da bioética.
Então o que acontece? Você passa a ter um documento, uma declaração mundial, onde traduz alguns conceitos da ética na pesquisa, alguns princípios, alguns procedimentos, e esses princípios servem de inspiração, teoricamente, para que diversos países que até já têm algum tipo de contexto de desenvolvimento nesse aspecto, mas caso não tenha, para que o país tenha esse contexto da bioética, né? Tenha na prática algo em que se inspire para criar os seus próprios procedimentos sobre bioética. A nível nacional, nós temos algumas diferenciações, lembrando que no Brasil você passa a ter em 96 aquela primeira resolução que fala sobre a questão da bioética em pesquisa com seres humanos. Contudo, ainda a nível da ditadura militar, a nível dos anos 70, você passa a ter uma resolução que até então o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal vigora no Brasil a nível de realizar punições e investigações acerca de supostas infrações nos experimentos com animais. Então percebam que o estudo da bioética ele perpassa por questões legais de países, por resoluções, por princípios éticos de cada local, e a grande questão é que a bioética, pelo seu caráter interdisciplinar, discute-se a nível de transformações políticas, sociais, culturais, e esses limites, por assim dizer, também serão os limites da bioética, uma vez que a bioética é inclusive a consequência do entendimento da ética, do entendimento do ser humano, do entendimento do que vem a ser a pesquisa científica com valores de respeito ao ser humano. Então a bioética passa a ser uma consequência desses entendimentos de cada país, de cada nação. E o tópico 2, ele finaliza por aqui. Tópico 3, continuando a discussão de bioética, trabalha com os conflitos bioéticos e a chamada pluralidade. Quando eu digo conflitos bioéticos, eu trabalho com a ideia de você ter uma discussão sobre o choque entre o interesse do paciente, mas também o interesse do profissional de saúde em meio a um contexto social específico. Então, quando eu trabalho aqui, até voltando, né, à questão da pluralidade e os conflitos bioéticos, a ideia é que cada profissional de saúde, cada indivíduo, apresenta uma forma diferente de entender e de lidar com as doenças. Então, o nosso módulo traz a ideia de que é muito importante que, por exemplo, um enfermeiro, um profissional da saúde, ao perceber contextos socioeconômicos diferentes, perceber condições sociais diferentes, lide nesse contexto de uma forma dialogada e equitativa, atendendo às demandas a serem supridas. Então, o estudo da bioética, a questão da pluralidade, vai propiciar que o prestador de serviços, e perceba que o foco é muito mais no profissional, reflita sobre os seus atos e que a qualidade do atendimento do usuário seja da melhor maneira possível, claramente para o usuário, respeitando, uma vez que o desejo das pessoas envolvidas, por vezes, também dificulta a busca pela melhor decisão ética, pois aqui cada participante pode ter crenças e ideias muito particulares. Então, a ideia aqui é que você passe a ter, dentro da equipe multiprofissional, uma prática muito interessante, uma prática muito forte nos alunos,
no contexto de conversar com outras áreas, multiprofissional, para que essa troca de conhecimento, essa pluralidade, permita que o profissional de saúde construa suas bases éticas, logicamente, percebendo os diferentes conceitos, as diferentes questões sociais e culturais envolvidas, para que essa tomada de decisão não seja prejudicada. Então, um ponto que nós trabalhamos aqui é que a postura ética frente à prestação de cuidado vai muito além dos pressupostos racionais. Ela envolve, ou ela abrange, um envolvimento pessoal onde o profissional se abre a novos diálogos por meio de uma contínua reflexão e permite ser tocado por aquele que cuida em empenho constante da defesa de seus direitos enquanto ser humano. Então, no item 3 aqui, ele vai abordar um contexto muito tranquilo sobre da formação embrionária à assistência paliativa, né? Ele vai trabalhar de maneira bem tranquila, problematizando, por incrível que pareça, os conflitos bioéticos. Por quê? Porque os conflitos bioéticos são comuns na vivência do profissional de saúde. Então, a ideia não é trabalhar com respostas meramente exatas aos conflitos, mas a ideia é se desenvolver no aluno, no profissional de saúde ainda em formação, o pensamento crítico sobre temas controversos, porém, que são comuns no cotidiano do profissional de saúde. Então, alguns pontos são trazidos aqui, que eu vou passar até bem brevemente, tá? Mas alguns pontos, como os desafios do acesso à atenção básica e assistência hospitalar, onde você passa a ter, por exemplo, que o uso de novas tecnologias, em especial no contexto hospitalar, suscita numerosas expectativas nas indústrias, órgãos reguladores, administradores, pessoal da saúde e, por fim, os pacientes. Então, de que maneira, então? Qual o comprometimento com as questões morais serão envolvidas com a escolha de quais produtos seriam utilizados no dia a dia? Será que terá qual tipo de maleficência ou beneficência, por exemplo, enquanto requisito será cumprido para a escolha de material? Será que será ao lucro apenas que será pensado ou melhor para o paciente? É um conflito interessante. Um ponto importante, né, que traz aqui é a ideia do projeto Genoma. Esse projeto Genoma, ele aborda o contexto dos anos 1990, onde você passa a ter um marco conceitual denominado Projeto Genoma, onde o objetivo é trabalhar com o Projeto Genoma, é trabalhar com mapeamento genético. Começou com os avanços relacionados à fertilização in vitro, que vai trazer logicamente benefícios para a humanidade. Contudo, a discussão sobre a manipulação genética é trazida, pois até hoje os riscos para a manipulação genética não são conhecidos, não são claros. Até que ponto as ações que são desenvolvidas hoje podem prejudicar de alguma forma as gerações após a nossa. Então, a questão da manipulação genética é algo muito importante a ser discutido. Item 3.3 aborda os direitos inalienáveis dos portadores de transtorno mental. E esse contexto, ele traduz a ideia de que o direito ao tratamento ou as formas de tratamento dos pacientes portadores de transtorno mental, ao longo do tempo, os tratamentos ganham um contexto na bioética de que qual a melhor forma de trabalhar esses pacientes, de tratar esses pacientes, uma vez que passando da ideia estabelecida no século XVII, onde você tinha como o enclausuramento e o afastamento social dos mentalmente afligidos, onde você trabalha com internação compulsória, em manicômios e hospitais,
Então, passa-se a ideia se hoje ainda esse é o melhor caminho para o cuidado do portador de distúrbios mentais. Então, a discussão vem com a ideia do século XIX, porque você passa a ter um contexto de que o portador de doença mental, ele historicamente vem se discutindo qual o papel dele na sociedade. E essa é uma discussão muito importante de se refletir. Qual o papel do paciente com transtorno mental na sociedade? Então, o módulo aqui, ele traz uma discussão breve, porém muito importante, sobre a visão que se tinha, a visão que com o século XIX avança, onde você tem uma visão de que se a pessoa é incapaz para o trabalho, essa loucura é como se não fosse mais digno de ser humano, a questão da autonomia do indivíduo, até você trazer uma corrente onde a corrente personalista, em que você traduz que a pessoa com portador de distúrbios mentais, ela deve ser reconhecida como um ser com grandes possibilidades e potencialidades, respeitando sempre a individualidade. Então, essa discussão traz luz o contexto, inclusive, de que como nós tratamos os nossos doentes, e historicamente nós percebemos como o próprio tratamento ele vem sofrendo, né, melhorias, pelo menos na sua abordagem, no seu conceito. E no 3.4 traz a ideia da bioética e a saúde da mulher. Se de fato a autonomia da mulher na questão do seu tratamento, ela é um direito de fato, a mulher tem autonomia em alguns tratamentos. Aqui traz alguns temas polêmicos e, logicamente, o aborto é um deles. De que maneira, então, em uma discussão muito atual, né, até que ponto, né, e entrando na seara aqui da discussão, no módulo, até que ponto o aborto, ele de fato, ele pode ser, por exemplo, né, definido como algo da interrupção da gravidez, né, pode ser espontâneo provocado. Em que ponto ocorre a vida? Mas a discussão que o módulo traz é a autonomia de escolha. Ela de fato é da mulher? Então esse ponto aqui traduz a ideia da questão do aborto. Ele fala sobre a questão romântica da maternidade, porém, para muitas pessoas é um momento de sofrimento, é um novo ciclo. A ideia da violência obstétrica que acontece. Então você passa a ter também alguns movimentos que traz à luz sobre essa prática e traz a discussão da questão do parto humanizado. Então perceba que nós falamos de saúde da mulher e nós comentamos sobre aborto, sobre questão de violência obstétrica, sobre parto humanizado. Então verifiquem como esse tema é muito importante e que traduz uma discussão, uma necessidade de discussão muito mais aprofundada acerca desse ponto. E já finalizando aqui, a bioética no contexto da terminalidade, onde eu trabalho com a questão de cuidados paliativos, tá? Mas quais são os contextos então dentro da humanização, tá? Então ele aborda o histórico do termo cuidado paliativo, onde a ideia é de você ter uma formação médica, assistência social, a ideia da enfermagem, a expressão se refere à abordagem multiprofissional, na integralidade do cuidado, para a prevenção ou controle do sistema dos pacientes. Então, nesse momento, você passa a ter uma ideia de que os cuidados paliativos, né, são possibilidades de cuidar do paciente para amenizar a questão das suas dores, das suas doenças, do que sente o indivíduo. Então, esse contexto da terminalidade, esses princípios se baseiam dentro da perspectiva de que, ao saber da aproximação da morte, controlar a situação ocorrente sem esquecer da dignidade, da privacidade, do alívio da dor
e demais sintomas que causam sofrimento ao paciente. Quando falo de terminalidade, eu abordo a questão da eutanásia, que em contexto é uma provocação da morte sem sofrimento em um paciente fora de possibilidades terapêuticas. Lembrando que é legal no Brasil. Eu abordo a ortotanásia, que é intimamente ligada à ideia de bem morrer, permitindo a morte no momento certo, que é regulamentada e também liberada no Brasil desde o ano de 2010. E também a distanásia, que é a permissão de morte lenta, gerando dor e sofrimento desnecessários aos indivíduos. Então notem que a terminalidade também traduz uma discussão muito importante sobre a dignidade do ser humano até no momento da morte. Dessa forma, caro estudante, é importante que no tópico 3 leiam com cuidado, né? Nós não vamos aprofundar aqui, mas leiam com cuidado, reflitam, pois os conflitos bioéticos eles acontecem em especial em temas delicados. E nesse sentido que você passa a ter a bioética, talvez não vou dizer no seu auge, mas ganhando aí questão. Afinal de contas, dentro da bioética eu trabalho com questões culturais, sociais e os temas que nós abordamos, né, nós não vamos nos especializar nesses pontos, apenas citamos esses pontos que está aqui no módulo, traduz a necessidade de refletir sobre a ética médica, não ética médica, mas a ética no tratamento do paciente, mas respeitando os contextos sociais, os conceitos éticos, conceitos culturais de cada região. E finalizando aqui o tópico 4, pesquisa envolvendo seres humanos. Volta-se mais uma vez à questão da dignidade humana e os valores básicos inerentes às pessoas. Então, mais uma vez, volta a discussão do Tribunal de Nuremberg, onde nós passamos a ter a ideia de que a pesquisa científica, ela sim promove a melhoria do conhecimento, além de basar uma prática com menor dano ao paciente. Então, a discussão que ele traz aqui é que a ética em pesquisa precisa sempre se atualizar conforme surgem novas tecnologias e demandas, reavaliando os procedimentos de modo a proteger o indivíduo e, claramente, a sociedade. Então, nessa discussão aqui, ele basicamente vai trazer mais uma vez o contexto histórico, mais uma vez a questão de comitês de ética no mundo, mais uma vez a discussão sobre a preservação da integridade física e moral e social dos participantes, como um fator primordial à pesquisa com seres humanos. Então, a ideia que nós trabalhamos aqui é que na pesquisa para novos remédios, novos tratamentos, a questão da integridade, da dignidade e da questão do ser humano, na sua integridade, seja muito bem trabalhada, uma vez que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos entende que a violação desses aspectos éticos significa infração contra os direitos humanos, uma vez que é comum que no decorrer de uma pesquisa os participantes tenham pouco ou nenhum poder de decisão sobre como ela deve acontecer. E aí tem a discussão de que, de fato, será que aquela pessoa forneceu um consentimento livre e esclarecido sobre o que iria acontecer, ou apenas assinou um papel formalizando sua aceitação? Então, traduz aqui uma preocupação com os interesses econômicos por trás de vários testes, várias pesquisas. E o ponto-chave desse tópico 4, voltando aqui para o seu título, é que a pesquisa envolvendo os seres humanos, não somente no contexto histórico, mas nos dias de hoje, ela precisa envolver questões éticas que abordem se o paciente de fato sabe o que está acontecendo.
Então, qual pesquisador vai ser utilizado, qual procedimento, se de fato as questões estão regulamentadas. Então, temos aqui alguns contextos mais nacionais, né? Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, a resolução mais uma vez trazida, de 96/96, onde você tem outras regulamentações logo após, eu vou pedir que você dê uma olhada, que aborda quais órgãos, né, os comitês, quais órgãos ou quais comitês devem ser procurados a nível, né, de pesquisa com seres humanos, onde tem aqui o sistema CEP e CONEP, que são os comitês de ética em pesquisa, tá? Onde traduz aqui as responsabilidades, né, de que uma das suas atribuições e de interesse do SUS, por exemplo, é avaliar os protocolos de pesquisa que venham envolver seres humanos, e trabalhar se de fato esses protocolos estão respeitando as normas éticas instituídas, né, pela Constituição, pelos comitês de ética. Temos aqui algumas situações, né, onde a aprovação vai aprovar ou não aprovar as pesquisas, tá? Onde discute sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, que é a discussão que nós trabalhamos, tá? Onde no Brasil aqui tem que ter justificativa, tem que ter esclarecimento sobre desconfortos ou os riscos inerentes àquela pesquisa, tem que ter a garantia de plena liberdade, esse ponto aqui é vital, onde o participante pode se retirar da pesquisa em qualquer etapa, e também deixar explícita a garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Tem a plataforma Brasil, onde você passa a ter aqui, né, no contexto brasileiro agora, tá? Você passa a ter as novas tecnologias ajudando os pesquisadores. Então, hoje você passa a ter a plataforma Brasil, onde você passa a ter um diretório, por assim dizer, de publicações, um diretório de normatizações de comitês de ética, onde você passa a ter uma aproximação dos cidadãos, dos órgãos públicos pelo meio digital, e também a transparência no processo de análise, por assim dizer, das pesquisas, ou do contexto de quais etapas estão presentes, né, ou está em andamento essa pesquisa. Então, etapa 1, etapa 2, 3 e 4, onde ao final o projeto recebe um parecer deliberativo do coordenador do CEP e é devolvido ao pesquisador, com a aprovação ou não da pesquisa em andamento. Então, aqui é mais a parte burocrática, né, da pesquisa. E finalizamos aqui a unidade 1 com o tópico 4 e vamos seguir aqui agora para a unidade 2, bioestatística.